desafio maior, além do uso da IA, é as partes que estão muito para trás. Então a IA tá tipo um negócio absurdo, mas o resto da humanidade, dos nossos processos humanos, às vezes estão na idade da pedra. Ninguém quer entender aquilo que foi escrevido há 200 anos e o cara tem medo de interpretar mal e fazer errado e tal. Pega isso aqui e joga na IA. O pessoal que é júnior, pleno, até alguns sêniors, não pensa, joga na IA, deixa ela te falar, aí você junta o que ela falou com o que você acha e aí toma uma decisão. Sim. É mais rápido. Essa geração nova de tá completamente dependente da IA e o cara não tem a visão crítica de, testar não, mas como você fez, deixa eu ver as hipóteses aqui pra ver. Ou você é desenvolvedor ou você é piloto de GPT, né? Sim. Muito bem, meus amigos do PPT no Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje, Ron, você já deu uma olhada aí na tua carteira de investimentos? Como é que tá hoje? Cara, dei uma olhada, né, teve uma informação relevante hoje no meio da tarde que movimentou o mercado e vai ser uma boa pauta para falar hoje. É verdade, né? Você tem algum agente monitorando isso ou não? Pois é, eu tava pensando, eu não tenho, tá? Para responder bem, mas eu tava pensando quem tem se deu muito bem. Pode ser, né? Isso é o quê? É dado? Pô, dado puro, cara. Dado AI, informação. Real time, tem streaming de dados, aí tem... Exatamente. Então tem um assunto aqui pra gente destrinchar, que é como essas informações do nosso dia a dia e as informações que permeiam o mundo aí, esses dados influenciam aqui no mercado financeiro, né? Na tomada de decisão. Tomada de decisão. Então tem bastante coisa pra gente puxar com aqui. Com certeza. Pra gente decidir. E quem tá aqui hoje pra falar com a gente é o Marcos Brigante, da Ibiúna Investimentos. Tudo bem? Beleza, Marcão? Bom. Obrigado por ter vindo aqui para compartilhar um pouco do seu dia a dia. Eu que agradeço. O Marcão que é CTO, né, na Ibiúna. Na Ibiúna. Né? Então, vai poder falar um pouco não, bastante, né, nesse episódio de como é que ele vê a tecnologia, como é que ele vê a AI, como é que ele aplica no dia a dia a AI, né, o time, enfim. É isso aí, acho que é uma área que não falta dados, né? Marcão, fala um pouquinho de você, da Ibiúna e a sua expectativa aqui para o episódio com a gente. Legal, vou tentar ser curtinho. Sou Marcos Brigante, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro eletricista, formado pela USP de São Carlos. Tem gente que nem sabe que tem USP em São Carlos, estou fazendo um jabá lá do interior. São Carlos, todo mundo só fala da... Não é da USP, como é o nome da outra? Da Federal? Da UFSCar. UFSCar. Né? Não faz isso, pô. É nosso inimigo lá. Cara, toquei na ferida agora. Ainda mais de exatas, né, cara? O pessoal deve ser doido lá. Bom, eu vim para São Paulo para trabalhar e já caí no mercado financeiro, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa que chamava Senior Solution, que depois foi, acho que vocês conhecem ela como Sinqia. Isso. Sim. Então eu comecei lá, depois trabalhei um pouco no Itaú e fui parar no mercado financeiro raiz, que é a Ibiúna Investimentos, que é minha casa já vai fazer 12 anos. E... Pô, tá com a plaquinha de patrimônio nas costas já, sim, né, cara? Daqui a pouco ganha aquela plaquinha 20 anos, obrigado. Até mais. Foi bom ter você aqui. E eu comecei lá como desenvolvedor, né, fazendo sistemas internos, plataformas, integrações. É um mercado que, como você falou, tem muitos dados, né? Então tem dados não só externos de mercado, de ações, etc., que o pessoal vê aí na internet. Os juros, não sei o quê, né? Os índices, nossa. Tem muito dado interno, né? Tem muito registro de operação, muito batimento, reconciliação, etc., né? Então eu entrei lá para fazer esse tipo de sistema, para garantir que tudo que a gente está fazendo está certinho, bonitinho, etc., com ganho operacional, né? Com o menor número de pessoas possível e o menor número de erros possível. E aí, com sorte e com um pouco de esforço, deu tudo certo, né? Eu desenvolvi lá uma plataforma mais ou menos até 2019. Depois eu assumi a parte de infraestrutura e fiz um projeto no data center lá da empresa. Aí fui estudar redes, fui estudar outras coisas que não eram do meu métier. Fizemos um projeto gigante, deu tudo certo. Migramos para a nuvem, né? Toda a nossa aplicação que naquela época era hosteada local, a gente migrou para a nuvem.
por incrível que pareça, em 2013, eu fui para a Microsoft e eles estavam começando o Azure. Parece que faz 30 anos, né? Caramba, cara. Verdade, hein? Verdade, foi 2013, né, cara? Foi por aí, né? Eu lembro que um dos caras que fez uma palestra pra gente, ele falou que ele estava trabalhando em colocar o Linux dentro do Azure, né? Ainda não tinha Linux. Eu lembro que do foi Azure. uma notícia, assim, tipo, quando saiu o Microsoft Linux. Falei, cara, eu vivi pra ver isso. É verdade. Isso, e era um russo, assim, loucão, e ele falou assim, eu não sei pra que estão colocando Linux no Azure, porque ninguém mais vai usar o Windows. E dentro da Microsoft fazendo essa piada. Não dá pra dizer que ele tava errado. Não. Mas tudo bem, Enfim. cada coisa no seu lugar, né? Aí fizemos a jornada para a nuvem, que muitas empresas ainda estão, outras já fizeram. E depois fui trabalhar, cuidei da parte de segurança da informação da empresa, né? Fiz todos os processos de conscientização, ferramental, etc. E depois fiz a área de dados, né? Eu virei associado da empresa e CTO mais ou menos em 2020, né, enquanto eu estava fazendo todos esses projetos. E hoje estou lá, um monte de desafio. A empresa ela tem hoje mais ou menos 13 a 14 bi em patrimônio sob gestão, que é uma métrica que a gente usa para saber o tamanho da asset, né? Então, se quer saber se a asset é grande ou não, olha quanto que ela tem de patrimônio sob gestão. Então, a gente é uma asset considerada de médio para grande porte, né? Tem asset independente, né? Tem a asset dos bancos, né? Que são monstros, né? Mas asset independentes que não estão ligados a nenhum banco. E tô nessa jornada, agora com essa explosão de IA, aplicando internamente, com um monte de desafio. O pessoal maluco achando que vai descobrir um monte de coisa. E estamos tentando, né? Show de bola. Vamos entender aqui com o Marcão hoje como que é esse dia a dia, como que ele está aplicando dados no mercado financeiro, quais são os desafios que ele tem no dia a dia, como que ele está aplicando inteligência artificial nesse mercado, em desenvolvimento de software também, vamos querer entender aqui como é que está tratando isso com o time. Então, vem que o episódio está muito bom. E Ron, se o cara estiver ouvindo a gente, entender que ele também tem desafios na área de dados, eu conheço uma empresa que talvez possa ajudar, não? Essa empresa é a Tecron, é uma empresa especializada em streaming de dados e também na parte de organização e gestão de dados. Então, tem bastante experiência e conhecimento dentro dessa estrutura, né, de dados, e podemos ajudar empresas tanto que estão nessa jornada de organização de dados para usar AI, como também quem já está estruturado, mas precisa fazer uma curadoria também para começar a fazer alguns experimentos iniciais, também a gente pode ajudar também nessa jornada. Show de bola. Os caras têm muito know-how, muito conhecimento, só não tem muito cabelo. O resto... Não dá para ter tudo nessa vida. É verdade, dá para ter tudo nessa vida. Então, vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Eu trouxe um livro para introduzir esse assunto hoje com a gente aqui. Eu li esse livro há mais ou menos uns 10 anos. Talvez mais, talvez uns 12 anos. Foi quando eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro e quando eu comecei a me interessar pela área de dados. Então eu li esse livro e eu vou passar para vocês darem uma folhada. E aí eu queria entender com vocês o que mudou de lá para cá, especialmente no mercado e tecnologia. Quando eu li esse livro foi quando eu comecei a estudar Pandas, NumPy, Scikit-learn, né, que eu cheguei a fazer um robozinho de análise de fluxo na Bovespa. Não ficou rico? Não. Aparentemente estou aqui fazendo podcast. Então eu acho que não deu certo, né? Não existia ainda IA generativa, a gente não tinha a capacidade de processamento de dados que a gente tem hoje, né? Então eu queria ponho aqui na mesa para vocês darem uma olhada e eu queria que vocês fizessem uma introdução. Como que a gente lida com isso hoje?
Que aqui a gente estava falando do ML clássico, né? Não chegou a nem ser um ML ali, era uma ciência de dados para encontrar padrões do passado, etc. Regressão, né? Regressão, etc. Quem vai primeiro? Deixa eu folhear. Olha, eu acredito que, cara, teve uma mudança gigantesca, né? Da época que esse livro foi escrito, na tua época que você leu e para agora, até como você já comentou, cara, a capacidade de processamento absurda, né? Questão de nuvem, que na época ainda talvez estava no início, hoje você tem a nuvem que te dá a flexibilidade de e a escalabilidade, resiliência. Eu acho que machine learning a gente estava falando um pouquinho com o Marcos, que os economistas já usam machine learning já há muitos anos, né? Mas, putz, agora, cara, mudou radicalmente de novo, pela capacidade de processamento, né? Então, eu acho que, puta, teve uma mudança. Mas calma, aqui a gente é assim, a gente põe o convidado na fogueira mesmo, cara. Não, mas é assim, eu gosto sim. Não, eu gosto mais da gelada, né, que da quente. Eu acho que se abriram muitos caminhos, né? Mas esse caminho não se fechou ainda, né? Isso aqui ainda é muito, muito, muito usado, né? Eu tive a oportunidade de fazer Sem querer te cortar, mas Claro. só pro... Tem gente que não nos ouve nos ouve sem vídeo, né? Então, descrever o livro, é um livro do Fábio Salles de Rezende, que é Ciência de Dados aplicada a BMF e Bovespa. Veja que não era nem B3, ainda falava de mercado futuros, etc. Então, eu não sei se tem a data aqui de publicação. Tinha papel ainda na época pra vocês verem. 2016 o livro. Então, faz mais ou menos uns 10 anos que eu li, 9 anos, né? Eu não lembro quem me deu de presente. Se você ainda é meu amigo, ainda tem contato comigo e foi você que me deu esse presente, te agradeço e me avise aqui, porque eu não lembro. O presente ficou, mas eu não lembro de você, então desculpa. eu acho que você tem... Cada problema tem uma solução. E tem um problema grave e sério, que é o custo. Então, com esse ferramental que provavelmente tem aí dentro, que é o prático de ciência de dados, estatística clássica, você ainda resolve muita coisa. Né? Você ainda analisa muita coisa. Né? Você tira conclusões, né? E com um custo muito menor do que se você usar uma IA atual. Né? Mas mudou muita coisa também. Então, a gente estava até conversando, tem empresas, né, ou pessoas, né, ou grupos que estão nesses diversos patamares, né? Então, tem lugares que ainda você chegar e você falar, cara, pega teus dados, armazena, usa uma regressão para você fazer uma previsão de estoque, uma previsão, o cara fala, nossa, que coisa incrível, né? Puxa vida. Puxa vida. Puxaria. Então, assim, porque, né, tem empresas ou grupos que ainda estão muito atrasados. Mas se você pegar o topo, né, você entra no GPT da vida, entra em qualquer IA dessas mais modernas, ou entra num Claude, ou entra nesses geradores de código. Saiu um essa semana, eu esqueci o nome. E pede para ele fazer uma ferramenta dessa para você. Você vai precisar dos dados, obviamente, né? Acho que é o calcanhar de Aquiles da coisa. E ele vai construir isso aí para você, né? Então, assim, você saber isso, né, já não é tão interessante, né? Mas usar, sim, assim. sem dúvida. Acho que o grande ponto é esse, né? Hoje eu não preciso ser um especialista em pandas para conseguir fazer uma série temporal, etc., porque eu tenho ferramentas que podem me ajudar a fazer essa análise, né? Então, eu continuo usando isso sem necessariamente precisar ser um especialista, porque eu tenho uma outra camada de inteligência que me ajuda a aplicar isso como ferramenta, né? Sim. Inclusive saber quando você vai usar quando a IA vai te falar, pô, vamos usar um Pandas, ou vamos usar um PySpark, né? Até isso ela vai te orientar. Sendo que 9 anos atrás você tinha que abrir 3, 4 livros, né? Arquitetura para essa quantidade de dados, né? Custo desse volume de processamento.
Hoje em dia você entra lá, com 3, 4 conversas, você já tá, praticamente você se sente o arquiteto de dados, engenheiro mega blaster, mas isso aí é a base de tudo. Se você não souber ler um heatmap, se você não souber ler um gráfico de cluster, etc., se você não tiver esse conhecimento, não adianta nada, né? Aí vai ter que ser IA pela IA, você não vai servir para nada. Você vai falar, ele vai fazer para você, você vai pedir para ele interpretar. Sim. Não, é aquela coisa, né? Não adianta você ter alguém que te ajude a construir mais rápido se você não sabe o que quer e não sabe avaliar, né? Então, Sim. Até porque pode ter margem de erro, né? Então, até para ter exatamente a visão crítica de saber se o resultado faz sentido, porque pensando principalmente no mercado financeiro, onde, cara, qualquer análise errada pode tomar um prejuízo gigantesco, então, cara, tem que ter esse background de conhecimento, né? sim. E aí eu já te emendo o que deveria ser a primeira pergunta se eu não tivesse tumultuado com o livro, Marcão. Hoje, onde a gente vê uma aplicação, uma aplicabilidade maior da área de dados dentro do mundo financeiro e de investimentos? Porque a gente pode imaginar de uma forma de quem não é do mercado que, porra, é um oceano de dados, né? Sim. Mas nem tudo está disponível. Tem questões aí de LGPD, tem questões de sigilo, etc. Tem questões de custo, Questões de que é custo. muito caro. Exato. Onde que a gente vê hoje uma aplicabilidade maior em relação a isso? Você tem, inclusive, tem uma área específica no mercado financeiro chamado Quant, né, que são analistas, pessoas, fundos de investimento especializados em tomar decisão e fazer decisões de investimento baseados só em ciência de dados, né? Eles não tomam decisão baseado em análise fundamentalista, que você saber se a empresa está indo bem ou mal, baseado em, sei lá, em relatórios, nesse tipo de coisa. Você realmente pega os dados, né, passa no algoritmo, ele vai te falar, você compra ou você vende. Então, isso são as áreas quantis. Então, você tem esse é um nível máximo, digamos assim, né? Estandarte. Assim, tudo é isso, tudo é ciência de dados. Você tem empresas especializadas em tomar decisão só baseada em dados, né? O humano, ele vai mais checar se aquilo faz sentido, fazer um backtest, né? Será que esse meu seletor de portfólio, né, que o pessoal costuma fazer, portfólio optimization, tá fazendo sentido? O que você faz, né? Você aplica as decisões que ele deveria tomar ao longo do tempo, como se ele tivesse começado em, sei lá, 2010, e aí você vê, eu teria ganhado dinheiro ou não, né? Pô, se sim, tem uma chance dele ganhar para frente, né? Mas todo site de empresa financeira tem lá, ganhos passados não garantem ganhos futuros, então... Sempre. Né? Então você tem isso, né? Agora, você tem outras aplicações, assim, é infinito, né? Porque, assim, o mercado financeiro, ele é informação e decisão, né? Então, você tem esses esse índices, notícias, tudo isso influencia no preço dos ativos, na movimentação. A cerveja está fazendo efeito. Movimentação Daqui do a pouco mercado. ela faz mais efeito, aí solta de vez. Aí solta, né? Vai que vai. Na movimentação do mercado para um lado ou para o outro. Uma outra utilização que você tem bastante, inclusive a gente tem um case, é a análise de relatórios, né? Então, qual era o case clássico de empresa eu sou um analista financeiro. O que ele fazia? Recebia um relatório, antigamente em papel, depois um PDF, depois um e-mail, sei lá. E ele lia aquilo, sumarizava e fornecia essas informações para um cara que vai tomar decisão, ou ele mesmo tomava decisão. Agora você pega 30 relatórios, que você pega, por exemplo, relatório de política monetária do Banco Central de diversos países, passa isso num analisador, ele vai falar, parece que ele está indo para esse lado. E aí você toma a decisão de ir para um lado ou para o outro, que antes você demorava 1 hora, 2, 3 para o analista, você toma essa decisão em 30 segundos. E aí você ganha nesse timing. Você ganha das outras empresas ou dos outros investidores do mercado, que sempre tem um que ganha e um perde, né? Com isso, né? Então, mas tem toda essa outra
todos esses outros problemas que você mencionou, todos eles existem. Então, posso acessar esse dado, né? Eu posso ler esse relatório, tem relatórios que você não pode processar, né? Eu posso... quanto custa para eu ter o preço de um ativo negociado na bolsa de Bagdá? É caro, às vezes é caro. Tem uma bolsa lá de investimento, eu inventei a bolsa, tá? Mas tem uma bolsa lá de investimentos X, para você contratar esse preço, principalmente em real time, né? Se você pegar o preço atrasado, que é o que você vê lá no Yahoo, no Google, peanuts, você vai no Google procurar lá, você tem lá o dado atrasado. O dado real time, tique a tique, que é o que você precisa para ganhar dinheiro no mercado, é caro para burro, muito caro. Sim. Eu lembro que quando eu estava fazendo esses experimentos aqui, eu conseguia, por um preço muito barato, streaming de dados com atraso. De movimentação de preços de ativos na bolsa com atraso. E eu acho que nem estava disponível para pessoa física em tempo real. Então, realmente... E todo simulador que você faz, né? Porque na época eu comecei a escrever uns robozinhos com... Cara, se eu não me engano, era com uma pseudolinguagem lá do TradingView, que é uma aplicação, uma plataforma de exchange, né? E, cara, é tudo com dado atrasado para você. Senão você paga o plano premium lá e aí você tem acesso ao dado em tempo real, né? E o seu robô rodando em tempo real com uma determinada disponibilidade. Então, realmente são dados muito, muito caros, né? Esse tipo de informação. Isso. E tem também a questão do volume, né? Então, se você for armazenar os dados tique a tique de todas as ações que você quer, depende do seu portfólio, né? Quanto que você vai gastar lá no seu Databricks, na sua plataforma de dados, qual seja lá, qual que você usa. Eu usei Databricks porque a gente estava falando dele agora há pouco, e por acaso eu uso. Mas você vai precisar armazenar todos esses dados, né? Você comprar histórico de dados também já é uma coisa que eu já trabalhei, também é muito caro. Então, quero todos os dados da B3 de ações de 2010 para cá, tique a tique. Cara, são gigas e gigas e gigas de... Ainda mais se você for com uma resolução temporal muito pequena. Né? Isso, tique a tique, é milissegundo. Nossa. É absurdo. Então, e isso você usa para treinar os modelos, né? Essas áreas quant, etc., usam para treinar os modelos para tomada de decisão, né? Para fazer regressões, para fazer a gente usa regressão que todo mundo entende, né? Pelo menos quem está acostumado. Mas tem milhões aí deve ter vários também. Milhares de outros tipos de machine learning e de algoritmos que você pode usar para chegar em alguma conclusão. Um ponto que eu fiquei imaginando aqui enquanto você explicava, Marcos, a gente fala de uma análise muito, como eu posso dizer, muito quantitativa e objetiva quando a gente fala do número cru, né? Sim. Então a gente está falando de evolução de preço numa linha de tempo, são dados que eles são, como é que eu posso dizer para ficar mais claro para quem está ouvindo, gente que não tem tanta familiaridade com isso. São dados que eles podem ser descritos estatisticamente de uma forma estritamente matemática. Então eu tenho uma série temporal, onde eu tenho uma variação de preço ali, e aí eu consigo fazer uma análise puramente matemática em cima disso. E eu comecei a pensar aqui, enquanto você explicava, o quanto a gente consegue agora, e eu queria te perguntar se já existe, trazer a influência de dados mais qualitativos com a IA generativa dentro desses processos de previsão de preços de assets, por exemplo. Dando um exemplo mais específico, né? Quando você falou do processamento de relatório, hoje eu consigo usar o processamento de linguagem natural de uma IA generativa para pegar, por exemplo, um relatório, uma ata do Copom e ela me dá algum tipo de direcionamento ou fazer uma interpretação mais objetiva para eu poder levar para a influência disso com os meus relatórios quantitativos. Um outro exemplo, a gente está vendo uma flutuação de mercado muito grande agora por questões geopolíticas, né? Sim.
a IA generativa, talvez ela consiga fazer alguns tipos de correlação que não são tão estatísticas, digamos assim. Ela consegue ser um pouco mais qualitativa em, pô, sei lá, quem previa que 5 anos atrás a gente ia ter um macaco com uma metralhadora na mão no país mais poderoso do mundo e deixando o mercado totalmente imprevisível. Sim. Talvez uma IA generativa consegue, vou dizer prever, mas pelo menos trazer isso de uma forma um pouco mais quantificada para dentro dos modelos, né? Sim. Se você pensar, hoje foi um exemplo ótimo, né? Então a gente está no dia certo. Macaco com a metralhadora eu adorei. Acho que é uma descrição bem adequada porque a gente está vendo. Sim. Quando saiu a notícia, né, do que ele assinou o tarifaço, né, eu pensei, né, eu tô na minha bolha de desenvolvimento ali, eu participo de todas as coisas, ouço todas as reuniões, etc. Mas assim, eu não fico acompanhando o mercado todo o dia inteiro, todo dia, o tempo inteiro, porque eu tenho projeto para entregar. Eu sou de tecnologia. Então eu tenho que às vezes fechar lá as notícias e sentar lá com o meu Copilot lá. Hoje em dia todo mundo tem que usar IA, né? Então eu sento lá e fico lá fazendo minhas coisas, aí vejo um e-mail, vejo uma notícia e tal. Quando saiu a notícia, o que eu pensei? Pô, a bolsa capotou. As empresas brasileiras capotaram, né? E aí a gente abriu lá, deu uma olhada, a Embraer, pá, pra cima. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Né? Não faz sentido nenhum. O que aconteceu? Aí vamos pesquisar. A notícia lá, ele excluiu um monte de coisa da tarifa. Um monte de exceção. Se você tivesse, nesse seu caso, né, que você falou, se você tiver um processador de notícias, por exemplo, que fica fazendo scrapping em vários lugares, conseguir pegar essa notícia primeiro, né, que todo mundo, né, e te dar essa informação. Olha, se você coloca lá para ele falar, cara, quando você achar que ele assinou o negócio, que soltou a informação, analisa para mim e me fala os pontos principais. Ia estar lá. Ele excluiu várias indústrias das tarifas. Você poderia... provavelmente foi isso que aconteceu, que a Embraer explodiu em 3, 4, 5 minutos, foi lá para cima, quando souberam que ela não ia ter impacto. Né? Aí assim, eu não analisei ainda para ver se não tem impacto, mas pelo menos olhando, né, o que aconteceu, parece que não vai ter. Então sim, você pode fazer um processamento de notícias, de relatórios, de todo esse streaming de dados de API de Twitter, X, né? API Twitter, para mim é Twitter o né? resto da pra vida, sempre, né? X eu não nada. consigo nem lembrar Não. que chama X. De Twitter, de outras fontes de informação textual, né? Que era um desafio gigante. A gente não tinha, assim, era muito primitivo, né? Se você... processamento de contexto, né? Processamento de contexto. Se você pegar a própria Siri, né? Você fala com a Siri, cara, assim, parece que você tá no século passado, assim. Muito ruim. Putz, impressionante, né? É verdade. Siri, Alexa virou um Neandertal. O Google Assistant que eu tenho em casa virou uma caixa, simplesmente uma caixa de som. Burra. Sim, dá vontade de falar, cara, põe o GPT logo, sei lá, qualquer coisa que consiga falar comigo, porque ele não consegue, cara. Inclusive, eu já falei isso em alguns episódios, que a gente fez inclusive, falando só da Alexa, né? É indesculpável Jeff Bezos ter aproveitado a Alexa e ter saído na frente como um flagship, né, de IA, né? Perdeu o bonde, agora... Ô Marcos, uma coisa também que me veio em mente aqui, aliás, duas coisas que me veio em mente também enquanto você estava comentando. O primeiro o que me dá a entender é que quando você comentou da experiência de pegar, né, uma série de relatórios, usar uma AI para ajudar nas análises, trazer ali os principais tópicos, né, os highlights ali, o quanto isso pode ajudar os analistas, né, no sentido de, cara, quanto trabalho braçal que era feito no passado e que, pode ajudar muito o time que faz essas análises para ser mais ágeis e tomar as ações mais rápidas. E aí a minha dúvida é, você acha que isso é uma coisa que, de fato, vai ajudar o time? E o outro ponto, pegando esse gancho que você acabou de falar, né, que saiu a notícia
hoje à tarde do Tarifaço e tal, o quanto uma possibilidade que estava imaginando aqui de você ter um agente AI que vai analisar isso e vai tomar ação rápida e falar, cara, isso aqui é uma possibilidade, o agente já toma uma ação, compra, sei lá. Óbvio que não... Não tem, dá para fazer. Usar um agente que vai tomar ação, puta, vou comprar ação da ABC porque, cara, isso aqui aconteceu e eu vou já tomar ação rápida de compra. Né? Pelo que o Marcão falou, isso já deve acontecer, porque saiu a notícia em 3, 4 minutos já explodiu o Embraer. Cara, quantas pessoas teriam condições de ter acesso à informação, ter essa conclusão e disparar uma ordem assim tão rápida, sabe? Então isso já deve estar acontecendo, não sei se... Eu acho que dessa vez não vazou, porque senão teria subido antes. É. Parece que foi depois do anúncio mesmo, tá? Então, assim, a gente viu alguns movimentos estranhos no mercado ultimamente, né? De compra e venda de dólar. Isso saiu, né? De vazamento, né? Que, assim, todo mundo sabe que teve vazamento, mas enfim. Tá sendo investigado, inclusive. Tá sendo investigado e tal, mas não vai dar em nada. Mas, assim, dessa vez eu acho que foi realmente um movimento, assim, que notaram que estava fora. Eu não conheço nenhuma implementação prática disso hoje, tá? Eu não tenho uma implementação prática disso hoje. Vamos montar uma startup. Esse que nasceu uma startup. Aí não vou te dizer que a minha empresa não tem. Porque um outro efeito da IA que a gente pode falar depois todo mundo é um desenvolvedor hoje em dia. Então, eu não sei, pode ter um cara lá na mesa que fez um Python lá, que está lendo notícia e falando alguma coisa para ele. Pode fazer, né? Então, eu não tenho isso corporativamente como uma política hoje, como um produto. Não tenho isso hoje. Mas, primeiro, que você me perguntou sobre os relatórios, sobre as análises, etc. Eu acho que ajuda muito. O desafio principal hoje não é nem você conseguir analisar o relatório. Porque acho que você deve ter feito essa experiência, você vai num qualquer IA de hoje em dia, não quero fazer propaganda toda hora falando do GPT, vai no DeepSeek, você consegue jogar um documento lá qualquer e pedir para ele analisar, firmeza, tranquilo. Você às vezes tem que colocar um prompt melhorzinho e tal. Uhum. Cara, o difícil é a parte de engenharia. O difícil é pegar o relatório antes de todo mundo, pegar o e-mail antes de todo mundo. Eu já tive casos de assim, cara, o e-mail da Microsoft está demorando muito para receber o e-mail que a entidade X manda com uma informação importante, que é uma informação de tomada de decisão. E o nosso concorrente está recebendo esse e-mail antes de mim. Isso já aconteceu, eu já vi. E aí a gente teve que achar alternativas para receber esse e-mail mais rápido para a gente não perder dinheiro. Então, o desafio maior, além do uso da IA, é as partes que estão muito para trás. Então a IA tá, é um negócio absurdo, mas o resto da humanidade, digamos assim, dos nossos processos humanos, às vezes estão na idade da pedra. Às vezes é papel, às vezes é e-mail, né? Tem coisas que vêm, números que vêm de fora, que o meu sistema precisa ler e-mail. Eu preciso pegar um e-mail, fazer um scrapping no e-mail para pegar uma informação que deveria ser uma API, deveria ser um lugar público de alta frequência, bem atualizado. Não, tem um e-mail que um cara manda. E às vezes você tem até diversos tipos de e-mail. Então, cara, assim, trabalhar em tecnologia é legal, mas às vezes é triste. Às vezes eu tenho que fazer um parser de 5 tipos de e-mail, porque cada cara manda o e-mail de um jeito e eu preciso pegar aquela informação e você fala, cara, você não tem isso, pelo menos num FTP? Quanto tempo faz que a gente tem FTP? Né? Sei lá, 95 eu tinha meu primeiro PC, eu já pegava coisa em FTP. Os caras não têm, eles têm por e-mail. FTP nasceu antes do computador. Então, e não tem. E aí você, né? Mas aí quando você consegue fazer a engenharia disso, pegar esses dados e armazenar isso de uma forma estruturada e fazer uma pipeline de processamento legal, puta, aí é muito legal. Porque aí você economiza o tempo do analista de achar informação, porque você já fez todo esse scrapping, toda essa pesquisa em canais, né? Às vezes você tem mais um lugar que você pode pegar a mesma informação. Então você já fez isso, já atualizou tudo isso, o analista não precisa pensar. Aí você... passando essa pré-análise, você já dá... A gente faz
uma temperatura, né? Então a gente fala, pô, esse relatório aqui é quente, esse aqui relatório aqui é frio, né? E aí você já dá um senso de prioridade pro cara, né? Eles têm métricas que você nem imagina, né? Que você pensa assim, pô, saiu um relatório da entidade de pesquisa XPTO. Aí ele fala, não, essa entidade de pesquisa aqui não gosto. Né? Você fala, pô, mas... Não, essa entidade de pesquisa é ruim, eu não gosto dela, nem analisa. Antes, eu não teria a mínima noção. Então o que a gente faz? Já tira da ferramenta, nem aparece para ele, né? Mas ficaria entrando na caixa dele, né? Porque ele assina lá tudo que ele tem para receber o máximo de coisas, ficaria entrando lá. Então, acho que ajuda muito, tá? Principalmente se for bem feita a parte de engenharia. Se você fizer uma coisa que não funciona, assim, igual um reloginho, aí esquece. Aí o cara não vai pegar confiança, não vai querer usar, etc. Mas se tiver uma certa cadência, beleza. E eu já esqueci a sua outra pergunta. Que era dos agentes, que a gente estava comentando que, cara, certamente alguém já deve ter um agente que já está fazendo esse tipo de situação, né, de analisando e até tomando uma ação, que eu acho que aí também é um outro ponto também, puta, até que ponto você consegue ter confiança no agente que vai tomar uma decisão que de repente o cara faz uma compra e de repente não era para comprar e aí, puta, o cara... eu acho que com certeza tem, tá? Assim, deve ter todo tipo de experimento que você pode imaginar, com todo tipo de cruzamento de informação. Então, assim, tem muita gente trabalhando. A gente vive num mundo pós-industrial, onde o mercado financeiro tomou conta da indústria. Né? Então, assim, a indústria hoje ela é um filhote do mercado financeiro. Né? A gente, né, então, tem muito mais gente trabalhando para o mercado financeiro com muito mais incentivo, principalmente grandes bancos, etc. Então, deve ter tudo quanto é experimento que você pode imaginar. Né? Agora, eu com certeza não acharam a fórmula da Coca-Cola ainda nesse ponto, porque senão você teria alguém lá muito sobressaindo no mercado. E do que eu conheço, eu ainda não vi esse cara. E não tem notícia de um cara desse. A menos que ele tenha desenvolvido uma ferramenta preditiva tão grande que preveu o esquema do dólar e esse cara ficou milionário. Mas eu acho que não, eu acho que foi vazamento. Eu acho mais fácil. É o fator humano. Contém ironia, tá, pessoal? Desculpe. Então, assim, com certeza tem, mas aí você tem que ver, né? Risco-retorno, né? Outra coisa do mercado, além da informação, é o risco, né? Então, vocês viram o caso da IA que deletou o banco de dados lá da empresa. Eu vi, maravilhoso. E ainda deu desculpa, mentiu, né? Mentiu, falou, não sei de nada. Aprendeu bem com o Dev. Foi bem treinado essa IA. Aí depois... O cara treinou muito bem. O cara treinou muito bem. Achou a persona. Sim. E ainda é capaz de pedir as contas e pedir seguro-desemprego. E aí, deletou. Então, assim, cara, você precisa fazer as coisas num ambiente muito controlado por algum tempo para você ter essa confiança. Eu acho que vão aparecer ferramentas muito, muito diferenciadas. E até assusta um pouco. Porque o quanto que estão investindo nisso, em capacidade de processamento, em data centers, teve uma encomenda da NVIDIA agora de não sei quantas milhares de placas de vídeo lá para fazer data center. Teve notícia do Sam Altman querendo fazer umas coisas muito loucas também, de ter fazer uma interface para a internet, assim. Você, tipo, não vai ter mais internet, você não vai ter mais site, você vai ter só uma IA gigante que você conversa com ela. Tem uma outra questão de AI pins, não sei se vocês viram, que se você coloca um pininho aqui, ele tem uma câmera. Cara, assim, é umas coisas muito loucas. Assim. Teve uma que lançou, acho que foi não lembro o nome da startup, que quebrou, porque eu acho que saiu muito cedo, o cara foi muito visionário. E agora tem algumas tentando novamente, essa questão de assistente pessoal baseado em IA, que não tem interface de tela, etc. Acho que a gente vai ter muita coisa realmente vindo por aí.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Marcão, queria te ouvir como CTO de uma empresa de fato de mercado financeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tecnologia como um todo desse mercado, que você tocou no assunto de engenharia. Eu queria fazer algumas perguntas a partir daqui, né? E eu tenho o mercado financeiro como o segundo mercado mais interessante para trabalhar com dados do mundo, na minha opinião, de todos os mercados. O mais interessante, na minha opinião, pode ser uma opinião meio tendenciosa, Ron, mas é o de saúde, né? Sim. Mas como eu já trabalhei muito tempo em seguradora, que ficava com um pé de cada lado, eu gosto também muito do mercado financeiro. Acho que é um mercado que, para trabalhar com dados, é extremamente cativante, especialmente no Brasil. E a gente tem como é que eu posso chamar isso? Um contraste muito grande no mercado financeiro do Brasil, porque, de fato, a nossa tecnologia financeira, a nossa tecnologia bancária é mega avançada em relação a muitos países do mundo, né? Isso, não sou eu que estou afirmando, mas de algumas fontes que eu não sei dizer quais, mas que eu já ouvi em algumas vezes, muito da herança de um país com hiperinflação, etc., que, porra, se eu não processar esse dado agora, processar amanhã, as variáveis já são outras, né? Então o mercado acabou evoluindo muito para isso. E o que é contraditório para mim, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, é que nós que conhecemos bem a tecnologia do mercado financeiro, a gente sabe que, apesar de ter uma tecnologia mega avançada, ser um país onde a gente tem um sistema de pagamento como o Pix, que inclusive está sendo colocado spot, né? Um ponto agora aí como uma ameaça das big techs, etc., porque ninguém no mundo tem isso. E se você explicar para um gringo, ele não consegue entender como é possível fazer um negócio desse. Como assim brasileiro tem um negócio desse? Não isso, pode? Como assim? Eu achei que os caras estavam coletando fruta na árvore até hoje. Né? Então, e a gente que conhece, que já trabalhou nesse mercado que trabalha, cara, a gente sabe que a quantidade de legado que tem em instituição financeira, em banco, é o que enorme. tem COBOL rodando. Sim. Então, a gente consegue levar para a ponta tecnologia mega de estado da arte, cara, tirando leite de pedra, de literalmente um mainframe, COBOL, etc., BET rodando à torta direita, e a gente tem áreas muito críticas, como é a sua de investimentos, que precisam de informação mega real-time para tomada de decisão. Cara, como é que você vê esse ecossistema todo que o Jetsons convive com o Flintstones e tudo isso funciona bem, cara? Sim, é uma loucura, né? A gente, por não ter um legado, né, de, sei lá, de 70 para cá, 55 anos, sei lá, deve ter os códigos de COBOL que rodam nos grandes bancos do Brasil, deve ter por aí, deve ter rotina com 50 anos já, mais velha que eu. Caramba. Mas assim, os bancos brasileiros investiram muito desde o começo, né? Desde o começo eles investiram muito. E não é só no Brasil, não. Em outros países também você ainda tem os mainframes rodando, você tem uma influência grande da IBM, né? Porque são... Assim, funciona, né? Funciona, apesar de todos os pesares, funciona. E às vezes você não teve empresas com capital suficiente ou não teve para
criar sistemas que substituam isso com a confiabilidade necessária. Eram projetos de engenharia mesmo, né? Na época que você projeta. Hoje em dia tem, principalmente que a minha área aqui, engenharia de software, ela é mais light, né? Assim, você faz, testa, vê, né? Tá funcionando, não tá, tal. Naquela época não, né? Então, você tem um problema de confiabilidade nos sistemas atuais, que para mim, para os bancos, ainda não foi resolvido. Eles ainda não confiam o suficiente que as tecnologias mais modernas vão conseguir suprir a demanda que eles têm de processamento com a confiabilidade que eles têm. Assim, um sistema que está rodando 50 anos, né? Acho que tá bem testado. Né? Tá bem testado, né? Você confia que aquilo vai dar certo, né? No final do mês você não tá perdendo dinheiro. Não tá sumindo centavo, não tá esse tipo de coisa, né? Então, por outro lado, tem muitos desafios. Você não tem mais desenvolvedor, você tá com uma plataforma que ninguém mais se interessa, você precisa fazer programas de incentivo para as pessoas quererem trabalhar com aquilo, uma hora vai ter que trocar, né? Quando eu trabalhei 5 anos no Itaú, né? E lá a gente convivia lado a lado. Então, eu trabalhava em sistemas que eram, inclusive dentro do banco, eu não sei se isso é uma coisa do mercado, enfim, mas dentro do banco tinha um nome. Era a baixa plataforma e a alta plataforma. Isso, Eu trabalhei numa seguradora ainda- que também era assim. Não, é comum isso comum. ainda. E a gente trabalhava do lado. Tinha gente aqui, eu falava, pô, eu preciso fazer um relatório e tal. Fala com a pessoa do sistema X. Eu chegava, pô, mas ela é de alta. Não, você vai ter que fazer lá, tem a interface XY lá, um bus, que você chama uma mensagem, que vai cair lá e eles respondem. Batch, processos batch, etc. E eu vi, ano após ano, iniciativas tentando o que eles chamam de core banking, né? Da parte central mesmo, né? Eu vi hoje eu não sei dizer, tá? Não faz muito tempo que eu tô fora dos bancos, mas eu vi ano após ano sistemas antigos, o pessoal tentando trocar e não conseguia, né? Uma outra questão nesse ponto é porque é um alvo móvel. Então, eu acompanhei um outro sistema, que eu não vou falar o nome aqui, mas um sistema grande também de processamento de informações bancárias, que tem um projeto para substituir todos os grandes bancos usam, tá? Esse sistema. E tem um projeto para substituir ele, que seria o Nova Geração. Quando eles vão quase terminar, a legislação já mudou, o sistema antigo já mudou um monte de coisa, e eles não conseguem, porque eles estavam vendo a versão anterior. Aí eles ficam sempre um ano para trás, e não conseguem trocar nunca. Assim, eu vi esse projeto não entrar por uns 10 anos. Né? E falavam que ele já tinha uns 5, pelo menos. Já virou legado. Se trocar, já precisa trocar por outro já. Isso. Então, eu acho que ainda vai existir isso por um bom tempo, porque é uma questão de risco-retorno, né? Como tudo no mercado financeiro. É um desafio para quem está tentando fazer ciência de dados moderna, real time, o pessoal acaba achando jeitos de fazer, né? Então, você tem lá um sistema que faz um processamento batch, você cria um outro parecido que é um online, que não é real time, mas ali, sei lá, em vez de demorar 1 hora atrasado, ele atrasa 1 minuto. Então, isso eu já vi também. Então, mas precisa de um investimento que eu acho que as empresas ainda não estão dispostas a fazer em alguns setores. Você tocou num ponto interessante que a gente teve recentemente um ataque hacker, né, ao Banco Central, que atacou justamente essa estrutura de core banking, que que veio através de uma empresa que oferecia banking as a service, que é oferecer essa estrutura como serviço para que você não precise desenvolver tudo isso, né? E que atacou justamente a estrutura de transação de valores entre os bancos, né? Se você não viu esse episódio ainda, a gente comentou sobre
esse ataque. Esse episódio saiu na quarta-feira passada. Então, vou deixar o card aqui. Então, confere lá que a gente colocou algumas informações interessantes para que você entenda melhor como funciona essa parte de core banking, como as instituições falam com o Banco Central. Tem bastante informação valiosa lá. Vai lá que tá legal. Vou falar, você vai fazer uma pergunta. A minha dúvida é que, será que agora com as EAs, a inteligência artificial generativa, e esse processo de modernização dos legados, será que isso possa ser um caminho para finalmente, né, banco sair do mainframe da vida e começar a ir para outras plataformas? Porque eu entendo, ó, eu não sou do mercado financeiro, mas eu há uns 4 anos atrás eu participei de um projeto de uma empresa do segmento financeiro que também estava nessa mesma jornada. Ele tinha um mainframe e aí eles colocaram Kafka numa baixa plataforma para a intenção exatamente começar a sair do mainframe para a baixa plataforma, mas tinha uma resistência gigantesca do pessoal de mainframe e também a liderança também não peitou e falou, cara, vamos nessa, porque como você falou, tinha um risco que ninguém queria assumir. Então, mainframe, cara, é instável, seguro, deixa lá. Então, a minha pergunta é, será que esse processo, não, agora com as EAs, não consiga ajudar nesse processo de modernização e finalmente... Eu acho que antes de você responder, Marcão, deixa eu comentar um caso que eu já presenciei. Eu fiz um teste com uma equipe de um processo parecido com esse. Não era mainframe, mas era uma situação que dá para fazer uma analogia que é Exadata, né? Então, você tinha ali uma PROC que rodava de tempos em tempos no próprio banco, com lógica de negócio. Então, ela tinha um batchzinho ali de tempos em tempos, ela pegava, agregava uns dados de algumas tabelas e colocava numa tabela resultado, né? Falei, porra, isso aqui tá errado, bicho. Isso aqui tinha que ser... Nós não vivemos mais na época que a gente coloca a lógica de negócio no banco de dados. Pelo amor de Deus. Né? Então, mas era muito comum, né? Fazer func, proc no passado. Eu comecei assim também. Né? Exatamente. E, pô, vamos testar se isso aqui... A gente consegue tirar isso aqui com a ajuda de IA? Porque ninguém... O problema é exatamente esse. Ninguém quer entender aquilo que foi escrevido há 200 anos e o cara tem medo de interpretar mal e fazer errado e tal. Cara, pega isso aqui e joga no IA. Isso aqui é uma proc do SGBD tal, conecta nas tabelas tal, string de conexão é essa. Como é que eu faço para transformar isso no Spring Batch? Ele gerou o Spring Batch. Buildou. Eu testei, não testei, fiquei com ele. Falei, isso é bruxaria. Eu não quero mexer com isso. Mas, assim, olhando os dois códigos, pareciam condizentes, né? Enfim, não tenho opinião formada, mas isso acontece. Então, teoricamente, a gente tem meios de fazer, né? Sim. Então, Marcão. Eu ia falar exatamente o que você falou. A IA, ela é um sistema... a IA generativa, né? É um sistema de inferência, baseado em heurística. Então, assim, ela consegue interpretar aquele texto muito melhor que a gente. Assim, muito. Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu uso muito o Copilot da Microsoft dentro do Visual Studio, né? Ou do VS Code, né? Não só para gerar código, mas às vezes para explicar o que ele está fazendo. Então, o que você falou para mim é perfeito. É exatamente isso. Você pega um COBOL antigo lá, né? Não sei se o GPT sabe COBOL, né? Mas, enfim, não fiz o teste. Mas provavelmente ele deve saber. Ou então você ensina ele, você joga lá o manual do COBOL lá, as instruções, e aí você passa para ele, ele vai te falar, ó. Às vezes você não precisa gerar o código igual você fez, né? Eu faria isso também, porque eu sou desenvolvedor, tenho preguiça. Mas sabe que o desenvolvedor bom é esse, né? Sim, claro. É o preguiçoso. Lógico. Estimula o reuso. Isso. Desenvolvedor muito motivado, você desconfia. E aí, você pode pedir para ele te explicar, né? O que está acontecendo ali? Olha, ele está fazendo isso, provavelmente para essa função, provavelmente para isso aqui, blá, blá, blá. Que seria um parto você ler, né? Quem já pegou uma procedura de SQL com 5, 10 mil linhas, é um absurdo, cara. É um inferno na Terra, assim, para você entender aquilo. E aí quem fez, né, faz e
joga bomba e foge, né? Isso. E muitas vezes não, ele mesmo não sabe explicar como tá funcionando. Isso. Né? Então, porque, pô, o cara às vezes demora meses para fazer aquele script. Pô, o cara não lembra o que ele fez no mês passado, cara. Ele sabe o que tá funcionando. Né? Então, Sim. se não tiver documentação, etc. E, aliás, pô, graças à IA generativa, a gente consegue agora documentar de forma automática, É isso que eu ia falar. automatizada as coisas, né? Porque, cara, aqui eu já passei por uma outra empresa que cada dev não tinha uma padronização, cada dev desenvolvia do seu jeito, o cara ia embora, chegava outro dev, cara, o cara ficava louco. Puta, eu não tô entendendo a lógica, o cara perdia semanas para conseguir entender o que o cara fez, para puta, agora entendi, agora tem que fazer isso aqui, enfim. E o GA pode ajudar muito nesse sentido, né? Sim. Então, para mim, a gente usa em 3 níveis, né? Para explicar, eu acho que nesse caso do sistema legado é o melhor, né? Para explicar, para gerar com ajuda. Então, ela gera, você bate e tal. E tem o agente que eles chamam, né? Que cara, faz aí, né? Que é impressionante. Eu até te comentei um caso mais cedo, um caso do meu próprio, que a gente não conseguia resolver um bug, né? Eu tentei, o meu outro engenheiro tentou. Assim, aquela tentativa de almoço, sabe? Assim, você tá almoçando na mesa, assim, e aí você fala, pô, não é possível, cara. Essa tela, quando ela abre, ela recarrega sozinha. Aí você bota lá no... Claro, hoje em dia, se você for parar e debugar sem colocar o código no GPT e perguntar o que tá errado, você é Zé Mané, né? Porque você tá perdendo tempo que a sua empresa tá te pagando. Então, pega o porra do código. Desculpa, pode falar palavrão aqui? Pode, tá liberado. Pega o código, coloca no GPT, ou então pede lá dentro do Copilot para ele olhar e falar, cara, tá acontecendo isso, você tá vendo alguma coisa? Você vai demorar 30 segundos para fazer isso no máximo, se você for ruim de digitação, e muitas vezes ele vai resolver. Mas eu fiz isso, não resolveu. Aí, estava suspeitando de uma library, atualizei a library, não funcionava. O meu engenheiro do meu lado lá, não, vou tentar. Tentou também 1 hora, não conseguiu. Falei, deixa lá, depois a gente vê. Aí a gente, saiu o agente do GitHub que corrige código, faz tarefa sozinho. Vamos jogar lá? Vamos. Aí jogamos lá, subimos o código, nosso código não fica no GitHub hoje, a gente usa Atlassian, né? Aí colocamos lá, colocamos a task, põe lá pra ele fazer. Cara, juro, foi 5 minutos. Assim, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Assim. Naquele dia eu falei, graças a Deus eu sou arquiteto de sistemas e não sou programador júnior. Me perdoem os programadores júniors, mas assim, cara, ele leu o código, entendeu? Pegou a tarefa para ele, fez a tarefa, descobriu o que estava acontecendo, comentou, fez o comment todo falando o que estava acontecendo, mandou pro request, a gente subiu e funcionou. E a gente nem olhou para ver o que ele corrigiu. Porque também, se você olhar, você também está perdendo tempo. A IA já corrigiu para você, não vai ficar perdendo tempo. A gente só conferiu, fez um code review, entre aspas, para ver se ele não tinha criado um monte de asneira. Mas, cara, era 2 linhas lá de código que a gente não sabia que tinha que fazer. Cara, e assim, modéstia à parte, eu sou muito bom em debugar coisa. E eu não conseguia descobrir, cara. E ele fez. Então, eu acho que esses 3 níveis, quando você aplicar para esses sistemas legados, e quando você tiver, daqui 1 ano, 2, quando todos os devs estiver já escolado em como usar todas essas ferramentas, porque a gente se perde muito ainda, eu acho que vai ser assim, exponencial assim, a produtividade. Tá? É bizarro. Eu vou até deixar um testemunho aqui. Fazer mais um jabá. A gente tem um episódio sobre vibe coding aqui, que eu vou deixar o card aqui também, onde a gente discutiu um pouco como é programar e desenvolver assim, usando de fato assistentes, até onde a gente vai com essa dependência. Desse episódio para cá, eu na minha vida profissional hoje como executivo não codo mais, mas eu codo bastante ainda para me manter atualizado, etc. E estudar algumas coisas. Eu comecei a fazer um teste, cara. O pessoal falava muito do Claude, mas o Claude era muito caro, né? É lindo o Claude, eu adoro. É lindo. E agora tem o Gemini Terminal também, console. Sim. Em CLI. Eu falei, aí acho que um mês e pouco atrás,
o meu Google Fotos estourou o limite de capacidade. Aí o Google One veio com aquela conversinha de, pô, acabou o seu espaço, você vai ter que comprar mais armazenamento e tal. Eu falei, porra, não queria pagar essa grana todo mês, né? Aí eu vi lá que tinha um pacote que eu pagava a grana que ele queria e mais um pouquinho a mais e habilitava tudo do Google de IA. Tipo, o View 3, o Gemini Pro no terminal. Eu falei, porra, quer saber? Já que é pra... Você vai me roubar mesmo com o armazenamento? Pelo menos me dá... Libera tudo de IA pra mim. Comprei o pacote. Fui usar a Gemini no terminal. E aí eu tenho 2 testemunhos. Os primeiros projetos, eu ia lá no terminal e falava, quero fazer um projeto Python. Fazer assim, assim, assim. Beleza, ele vai girando, vai criando. E aí eu ia conversando de uma forma natural ali com ele. Cara, algumas coisas que eu percebi bem rapidamente, que a gente vai atualizar esse episódio e depois aprofundar mais o... E aí você tá convidado para vir conversar com a gente aqui. Algumas coisas ele vai se perdendo no meio do caminho. Assim, para Bootstrap é muito bom, pelo menos foi a minha percepção. Pô, cria estrutura, sei lá, em Python Sim. com Unicorn para servir e Fast API. Pum, pá, tá lá, tal. Quando você começa a colocar regra de negócio, que ele começa a esquecer as coisas que ele fez antes... Que é o problema de memória, né? Ele começa a ficar redundante, aí ele se contradiz, ele fala que o erro que tá dando agora é por causa do que ele fez antes, e aí ele começa a se perder um pouco. Mas aí entra saber usar bem a parada, né? 2 coisas que eu percebi. Vai usar Primeira coisa, você falar, você não faz nada sem me confirmar, beleza? Você não toca no arquivo sem me confirmar. E você não age antes de planejar. Então, cara, você tem que implementar tal coisa, então primeiro me dá o plano. Vou alterar tal arquivo por causa disso, vou alterar essa estrutura de dados por causa disso, que eu vou passar esse dado para essa função. Só, pô, não, realmente, tá beleza, faz. Aí ele implementa. E uma coisa que funciona muito bem, que eu vou deixar como dica, pô, você vai usar um framework específico, não confia só no que ela já sabe. Você fala, vamos usar esse framework, vai lá, pega a referência de API e dá para ela. Fala, ó, usa isso daqui. Lê daqui. Aí ela consegue indexar ali na memória em tempo real. E se ela der uma falhada, porra, tal método deu errado. Pega aquele endereço, fala, ó, lê a documentação e confere se está certo. Cara, aí é maravilhoso. Maravilhoso. Sim. Que aí você não depende só dos dados de treinamento que ela teve, que pode ser superficial. Uhum. Você dá a referência ali, e aí ela compreende, já compara e corrige na hora. E outra coisa usem macros. A gente fala disso desde de Office 97, mas uma coisa que me irritava é toda vez que tinha que mandar um erro para lá, me falar onde estava o erro, está dando um erro, o erro é esse. Aí eu falei, pô, não aguento mais essa porra. Pra toda vez que eu colocar e exclamação, você sabe que é um erro, e aí vai ter a mensagem. Pronto, aí ela já entendia. Aí debuga, e exclamação, cola, já vai. Sim. Cara, a produtividade é um absurdo desse jeito. Sim. Que aí você vai combinando códigos com ela, que você não precisa depender mais. Porra, parece que eu tô conversando com um estagiário no Teams, bicho. O meu fluxo favorito hoje o Visual Studio é Alt barra normal. Alt barra normal, ele abre o prompt no contexto, na linha que você tá. É escrito fix. É isso. Já era. Pronto. Mágica acontece. Tá lá, erro de compilador. Fix. Aí depois eu só bato o olho, tá, faz sentido. Próximo. Assim, mas é isso que você falou. Assim, você aprender a mexer com o negócio. Porque uma coisa que eu faço muito assim, o vibe coding ainda não me pegou. Assim, o vibe total. Uhum. Assim, eu já vi muita coisa bem feita com vibe coding, assim, que você olha e fala, cara, assim, ainda bem que não sou eu que vou manter, mas tá Sim, bonito, né? Não, sem olhar o código não dá, eu também não... Não, só no prompt, bicho, não rola. porque, assim, eu acho que eles são muito bons de lógica e muito ruins de abstração. Então, para você entender o que ele tá pensando, é terrível. Né? Às vezes é if, dentro de if, não sei o quê, e ele leva para outro lugar. E quando você para e analisa a lógica dele, você fala, não, a lógica tá perfeita, mas, cara, para uma pessoa entender isso aqui, esquece. Né? Aí você teria que usar IA de novo para entender aquilo, para mudar. Né? Então, o que eu gosto de fazer, nesse caso, igual você falou assim,
sempre me pergunta, né? Eu uso variadamente. Às vezes eu uso... meu default é sempre me pergunta, né? E eu costumo criar um modelinho do que eu quero, né? Assim, do tipo, puta, eu quero fazer uma série de APIs, cada uma com uma função, e aí eu crio uma, que é um modelinho para ele, e falo, cara, agora você cria a mesma coisa para essas regras de negócio aqui, para essas partes do negócio aqui, lê essa API aqui e faz a mesma coisa para esses outros 10. Aí, cara, ele faz certinho, igualzinho que eu fiz e tal. E eu uso muito o modo agente quando eu quero fazer refactoring, alguma coisa. Então, aí, assim, eu falo, pega todos os lugares que estão... no meu mundo clássico, que é .NET, a gente tinha o ReSharper, não sei se vocês conhecem, mas que é uma ferramenta da JetBrains que ele fazia esse tipo de coisa. Hoje em dia, né, o ReSharper, coitado. A gente pega, joga, eu boto no Cloud lá, né? E falo, cara, refatório isso aqui, troca tais coisas para tais coisas. Todo lugar que tá usando desse tipo, usa aquele outro tipo. Ele vai lá no modo agente, depois você só dá keep, pronto, fez tudo. E uma outra coisa que eu gosto muito, muito, que essa é a minha favorita, é gerar teste. Assim, isso é maravilhoso, que é chato pra caramba fazer chato isso, pra cacete você gerar os cenários. E É ele muito faz chato. muito bem. Isso é Né? verdade. Então ele lê muito bem os inputs que tem, às vezes você pode dar dicas, igual você falou, né? Você dá um link, você dá um PDF, sei lá, um exemplo de inputs que ele pode usar, né? Às vezes eu subo pedaços do meu banco de dados, pego um teco de tabela e coloco para ele e falo, cara, usa isso aqui que são dados reais. E ele gera um monte de cenário, é lindo, cara. Assim, é muito... Que é uma coisa que demoraria, tipo, sei lá, eu perderia um dia inteiro para gerar aqueles testes. Eu faço em 15 minutos. Né? Então... Ô Marcos, e até pegando também esse gancho também, como é que você tem estimulado o teu time de tecnologia, né, no uso da AI, exatamente no dia a dia, no desenvolvimento? Como é que você está? Eu vejo que tem perfis, né, de pessoas. Tem caras que me puxam para usar mais IA. Tem caras que falam, tipo, cara, já vi isso aqui? Eu falo, não. E teoricamente eu sou o que mais olha as coisas, mas não sou. Então, tem cara que assim, cara, se ele pudesse, o código sendo bom, ele faria tudo em IA. Ele só não faz tudo porque ainda não está 100% bom. Eu tenho gente que usa esporadicamente, né? E tenho gente que não, assim, não quer. Assim, você tem que falar. Cara, vou fazer um code review, sei lá. Pô, você ficou o dia inteiro pra fazer isso aqui? Isso é perigoso, né? Você que tá ouvindo a gente. Quem ficar resistente vai começar a se destacar negativamente pela produtividade, cara. Exatamente. Vai começar a se destacar negativamente, porque, cara, vai ser muito difícil continuar fazendo código artesanal, digitando letra por letra, como a gente fazia antigamente. Sim, você vai ter que ser uma lenda. Né? Você vai ter que ser a lenda completa da digitação e da capacidade, porque não dá para competir, né? Principalmente essa parte de testes, essas coisas boilerplate, igual você falou, de bootstrapping. Assim, não dá, assim. Se o cara falar, cara, fiquei uma semana fazendo o setup da stack aqui, do Flask com o pai. Porra, cara, você faz aqui, tipo, em 30 segundos, cara, pelo amor de Deus, velho. Não resista, assim. O que eu falo lá pro meu time é assim, cara, às vezes eles vêm tirar dúvida comigo. Marcão, isso aqui e tal, você já mexeu? Eu falei, você já jogou no IA qualquer aí, dentro do coisa, ou no GPT? Não, ainda não. Eu falei, então o que você tá falando comigo, cara? Assim, não tá, tem um que eu vou guru fazer? à sua disposição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tua dúvida, eu vou tua colocar exception lá. e vou colocar lá. É isso que eu vou fazer primeiro. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou pensar. Se ele não me der uma coisa que eu achar, pô, isso aqui... Eu já tive problemas que... eu tenho um cluster, né? Swarm. E eu tinha um caso que eu tinha pastas montadas em cada nó do cluster para eu poder usar para armazenar arquivos, para fazer coisas aleatórias. E a minha memória dos nós do cluster começava a subir, e uma hora um nó caía, pá.
Aí falei com o GPT, falamos com o Gemini, cara, mandamos. Ele não tinha solução, assim. O que a gente teve que fazer, né? Entrar em cada nó, pegar estatísticas do Linux, pegar um monte de métrica do Linux para saber a utilização de handle de arquivo, de não sei o que, blá blá blá, para descobrir que tinha um bug do jeito que a gente estava usando, do jeito que a gente estava montando as pastas, e do jeito que a gente estava escrevendo e lendo muito rápido, capotava, né? Mas esse bug a gente demorou uns 4 dias para conseguir resolver com GPT, com tudo. Esse sim, esse é bacana, né? Esse precisa de um humano, porque o GPT não vai conseguir resolver, né? Mas coisinha do dia a dia, assim, o pessoal que é a câmera lá, o pessoal que é júnior, pleno, até alguns sêniors, não pensa, joga na IA, deixa ela te falar, aí você junta o que ela falou com o que você acha e aí toma uma decisão. Sim, é mais rápido. Recentemente eu passei por um problema assim também. Eu fiz um agente e, cara, tava rodando liso na minha máquina. Posso falar agora? Desenvolvedor. Na minha máquina funcionava. Tava, porra, funcionando direitinho e tal. Falei, porra, beleza, né? E, não vou entrar muito em detalhe, né? Mas era até para aqui, para a rotina do estúdio do podcast. Eu colocava lá alguns vídeos, aí fazia um processamento e ele dava alguns outputs e aí persistia no Data Store do Google Cloud. Belezinha, testei local, pô, ia pra fila, aí processava na fila, beleza, subi. Aí subi lá no Cloud Run do Google Cloud. Jogava as mensagens no PubSub e aí chamava no Cloud Run para fazer o processamento do LLM. Cara, o que estava funcionando bonitinho no ambiente de desenvolvimento, ele começou a misturar o contexto de uma tarefa com a outra. E misturar tudo, tipo, informação de um vídeo no outro. Começou a... Por quê? Local ele fazia sequencialmente. Lá ele jogava no PubSub e aí disparava em threads paralelas. Começou a misturar contexto e tal. Falei, porra, GPT. Ô Gemini, tô com um problema aqui, eu tô misturando contexto. Aí, peraí que eu vou olhar o código e ver o que é. Não, pô, o problema é que aí você tem que isolar o contexto, vamos montar uma factory, aí na factory eu vou disparar as threads separadas e tal, não vai ter problema. Porra, faz sentido. Faz sentido, né? Isso aqui deveria ser uma factory mesmo, encapsular o contexto no objeto e startar o objeto para rodar em thread separada. Beleza, implementa. Implementou, gerei o container, subiu. Porra nenhuma, mudou nada. Continuou com o mesmo problema. Aí eu falei, pô, tá com problema ainda, o que você acha? Não, vamos mudar. O problema é que dentro das classes, acho que ele tá declarando num contexto global e deveria ser contexto local e tal. O padrão é local, mas não tá explícito, então vamos deixar explícito que é local. Falei, peraí, já começou a ficar com cara de embromation, né? Mas beleza, roda aí. Beleza, aí declarou tudo com o contexto, nada de funcionar, cara. Aí eu fui ver como funcionava o PubSub e o Cloud Run. E realmente, rodava em... Era a mesma função, mas como vinha várias mensagens, ele disparava a mesma execução em threads diferentes, só que do mesmo container, né? Aí eu fui descobrir que por trás do framework que eu estava usando, ele tinha um mecanismo de cache para processar cada etapa do agente e que ele não isolava o contexto só em memória, e gravava num arquivo de cache que era com um nome fixo. Não tinha um... Aí misturava tudo. Aí misturava tudo, porque o cara tava processando lá ali um arquivo que era de uma outra execução, e aí eu tive que entrar no framework e colocar um identificador único pro request e resolveu. Mas e tava explícito isso dentro da documentação do framework, e a IA não pegou. Então, mas esse é um exemplo que demonstra também a preocupação de você usar excessivamente, e aí pensando na função do dev, né, de ter o lado crítico, de falar, porra, cara, peraí, deixa eu ir a fundo e não executar, porque, pô, assim, tudo bem, no teu caso era uma situação menos crítica, vamos colocar assim, mas imagina um ambiente de produção, ele vai lá e executa uma coisa errada, cara, e puta,
gera um impacto gigante na operação, né? Não, e nem só o impacto, mas a complexidade que ele trouxe para o código para implementar um factory sem necessidade. Cara, aumentou muito a complexidade de código que não precisava, né? Porque o problema era concorrência física de arquivo, não era separação de contexto. E dentro do próprio GCP, ele já separa as threads em contexto. Então, não tem compartilhamento de memória entre as threads. Então, o problema era o compartilhamento físico, era o I/O, não era a memória. Então, não precisava fazer um factoring lá. Entendeu? E isso, a experiência que pega. Você bate o olho e fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Sim. E a IA não pega. Então, precisa, sim, de fato, ter uma maturidade para poder usar, senão você fica num loop, cara. Ela vai ficar te enrolando, porque ela sempre tem que te dar uma resposta. Sim. Eu acho que tem que usar sem ser dependente. Assim, exatamente. você tem que... É o que eu falo, assim, maturidade, né? Então, acho que isso faz parte também da função dos líderes, né, de tecnologia, ensinarem a galera mais nova que, cara, assim, eu tô falando, você pergunta pro GPT primeiro, você testou o que ele, igual você fez, você testou o que ele falou, não funcionou? Pensa, chama o sênior, lê o código, tenta entender, olha outras coisas, né? E não pode ser assim, do tipo, pô, o GPT não resolveu, não sei o que fazer, joga a toalha. Porque tem isso aí também, né? Tem gente que vai se tornar completamente dependente. Essa é a grande preocupação, né? Exatamente essa geração nova de estar completamente dependente da AI e o cara não ter a visão crítica de, puta, testar, não, mas como você fez, puta, deixa eu ver as hipóteses aqui para ver. Ou você é desenvolvedor ou você é piloto de GPT, né? Sim. Vamos lá, calma aí, gente. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBers. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbers.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Marcão, uma pergunta que eu queria te fazer, ainda relacionada à engenharia, como você falou. Como CTO de uma empresa de investimento financeira hoje, qual que é o seu maior desafio? Assim? Porque eu imagino que você tenha todo esse stack de dados que a gente falou, que você tem que lidar. Você tem lidar com disponibilidade, com rastreabilidade e tal. Como que é esse mix, cara? Porque eu já percebi que você é um cara muito ligado ao desenvolvimento. Sim. Né? Mas como é equilibrar tudo isso? Porque como a gente falou, a gente tem necessidades de dados muito imediatos. A gente está num mercado que, pô, se o cara abre o aplicativo do banco e o dinheiro não tá lá, por alguma instabilidade não apareceu o saldo do cara, o cara já fica meio desesperado, já fica em pânico, né? Sim. Quais são os desafios do seu dia a dia? Eu tenho 4 áreas. Então eu cuido vai 3, para ficar mais fácil. Infrasec, desenvolvimento tradicional e desenvolvimento de dados, né? Eu acho que, assim, só para dar uma visão holística, né? Então, assim, infrasec é muito tranquilo, entre aspas. Por quê? Você organizou, né? Você tem um data center atualizado, organizado, práticas organizadas, processo, testes, etc. Beleza. Então, operação tranquila, né? Você vai sofrer a cada X tempo que você tem que trocar um certificado, que você tem que, né, atualizar um servidor, alguma coisa, mas assim, hoje em dia já roda muito liso. Segurança, eu acho que é muito parecido. Você tem um problema grande no treinamento das pessoas, né? Principalmente pessoas novas, né? Então, assim, as pessoas que já estão dentro da empresa, a gente tem lá a rotina de que a pessoa tem que fazer treinamento. Eu falo pessoalmente com as pessoas. É uma empresa pequena de pessoas, né? Tem 70 pessoas mais ou menos.
Então, quando eu vejo que uma pessoa está fazendo coisas que podem dar vulnerabilidade, eu vou lá e sento com o cara, explico. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa oportunidade, né? Se fosse uma empresa com 2.000 pessoas, teria que fazer mais cursinhos, mais, né? Mas eu acho que, por exemplo, segurança, você mete um monte de ferramenta de análise, bota um SOC bacana, né? Faz processos de teste de phishing, teste bastante e trabalha nas pessoas que acabaram de entrar. Você também consegue estabilizar e deixar aquilo, né, andando sozinho. Os meus maiores desafios hoje são nos 2 tipos de desenvolvimento, né? E eu diria que você falou da engenharia, né? E eu gostaria de falar que o problema maior é algum problema de engenharia, mas não. O meu problema maior é conseguir gente que sabe trabalhar. É muito difícil. Assim, é muito difícil. Eu tô há alguns anos tentando treinar um novo Marcão, a gente fala lá na empresa, né? Não que eu seja, nossa, meu Deus, o cara é foda. Não, não é isso. Mas Mas você citou por alguma razão, né? eu li livros, eu me lasquei lá, né? Eu tinha um problema, eu não desistia. Eu ficava lá até resolver, tem que resolver, né? E hoje é muito difícil você conseguir talentos, muito difícil, muito. Então, assim, o meu maior desafio hoje é conseguir pessoas, engenheiros, né, que realmente tenham comprometimento em fazer as coisas funcionarem em um nível alto. Nossa barra lá é alta, né? As empresas do mercado financeiro, elas têm uma barra mais alta, são pessoas com maior escolaridade, às vezes tem mestrado, doutorado fora, etc. Então já tem uma barra maior. Disponibilidade total. Então, e é aleatória. Então, assim, o cara me liga sábado. Não tá funcionando a parte do sistema X. Mas hoje é sábado. Mas hoje abre a bolsa de Singapura, sei lá, entendeu? Então, tô inventando, mas acontece, Sim, né? Outro dia tinha um cara fazendo operação 2 horas da manhã. Eu falei, mas como assim 2 horas da manhã? Ele falou, é que a bolsa que eu tô operando, essa hora tá funcionando, né? E eu queria fazer essa operação aqui específica nesse horário, nessa bolsa. Então, disponibilidade total, né? Então, você precisa de pessoas com muito conhecimento, muito comprometimento. E dispostos a ter uma carga de trabalho maior do que o normal, né? Todos os caras do mercado financeiro da parte de negócio estão acostumados com isso. Para eles é natural, os economistas, os gestores, etc. Por exemplo, o cara acordou 2 horas da manhã para fazer uma operação, né? Não é que alguém ligou para ele que tem um problema e acordou ele para ele resolver um problema. Não, ele acordou sozinho, Iniciativa própria, colocou lá um celular, preciso fazer isso. Foi lá, fez a operação dele, no outro dia, 7 da manhã, estava lá verificando, né? E aí envolve às vezes final de semana, etc. Porque você tem janelas pequenas, né? Bancos ainda tem aquela questão, faz um freezing, né? Freezing. A gente que é pequeno não tem freezing. Assim, não existe. Então, meu problema maior hoje não é técnico. Meu problema maior é pessoas, né? Esse é o meu maior problema hoje. Tanto que se vocês tiverem currículos, eu tô aceitando, tá? Fica a dica, o LinkedIn do Marcão tá aqui na descrição, tá? Tá bombando, manda lá. Mas, tecnicamente, agora, passando esse primeiro problema humano, né? Que assim, o problema maior nosso é humano, e sempre vai ser humano. Então, você vê na segurança, o elo mais fraco é o humano, né? Para ter um bom time de desenvolvimento, um bom time de dados e de IA, é problema humano, né? Gente que saiba fazer, ainda mais pessoas que tenham expertise, já tenham mexido, né? Agora, tirando isso, acho que na parte de engenharia, o problema maior são dados confiáveis, assim, para mim, hoje, tá? A parte de desenvolvimento de software tá tendo esse ganho exponencial por causa das ferramentas de IA. A parte... os frameworks e as bibliotecas abertas dão um puta adianto, né? Então, você tem lá a parte de observabilidade, a parte de autenticação, você tem um monte de coisa já pronta, né? E até evitando vendor lock-in, se você quiser. Sim, você né? consegue ter um
um padrão de mercado aberto que você consegue encontrar pessoas Sim. que sabem fazer isso. Isso, e com custo muito baixo, que antigamente você teria que desenvolver interno e tal. Na área de dados, por exemplo, eu acho que é o principal. Assim, para mim, hoje é o desafio maior. É você coletar dados que você sabe que são bons, porque precisa de uma curadoria humana. Né? Você precisa... Às vezes o cara te dá o caminho das pedras, às vezes não. Né? Às vezes um analista que quer fazer um determinado modelo de análise, ele te fala, eu preciso fazer esse modelo com essas informações que você vai pegar de tal lugar, todo dia sai uma planilha que você vai pegar e vai fazer... Ótimo, tranquilo. Né? Agora, igual você falou, dados médicos, né? É o caos. Né? Quando você vai fazer modelo de inflação, você tem que coletar preço de supermercado. Né? Você tem no Brasil, a FGV tem um produto que você contrata e ele te dá lá. Mas para você ter um diferencial, né, você precisa coletar preço de supermercado, de escola. Porra, rola isso? Não sabia. Rola, bicho. Achei que você pegava lá o cálculo que veio do IPCA e bota lá no Não, por exemplo, vou lá, vou fazer, quero fazer a inflação, saber quanto vai dar a inflação do Chile. Quanto vai dar? Né? Tem algum órgão no Chile que me dá prévias, né, de que estão... Se tiver, a gente contrata lá o dado, pronto, firmeza, dependendo de quanto custa. Né? Mas se não tem, eu vou ter que ir lá no site das escolas do Chile, ver quanto está a mensalidade todo mês, para ver se está aumentando. Que loucura, velho. Vou ter que ir nas passagens aéreas, ver quanto está subindo, se está diminuindo. E considerar sazonalidade, etc. Tal. Então, tem que fazer modelos ultra complexos com um monte de informação. E a informação é difícil de coletar. Né? É ter dados bons. Então, garbage in, garbage out. Né? Esse é o clássico também, já que a gente está usando coisas clássicas aqui. Acho que o maior desafio é ter dados bons em volume. Né? E você demora para conseguir isso. Né? Às vezes você tem que coletar um tempão para você ver se tá bom, para ver se aquilo é útil. Às vezes você olha e fala, cara, não ficou bom. E joga tudo fora. Então, inclusive no fórum que eu fui, uma dos painéis foi exatamente sobre dados bons. Né? O foco lá era mais assim, se você tiver dados éticos, você tem uma saída de IA mais ética. Né? Mas eu acho que isso serve para qualquer coisa. Então, ter dados que prestam é o maior desafio técnico que eu tenho hoje. Imagina num cenário... claro que isso se aplica a todos os cenários, mas em especial o mercado financeiro, cara, onde você... a partir dos dados você toma as decisões, né? Ou você tem as suas posições e, obviamente, os fundos, né? E isso também tem toda uma defesa em relação aos cotistas. Então, Sim. cara, tem uma complexidade gigantesca aí, né? Sim. Porque é exatamente onde o cara vai amparar as posições dele para tomar... Por que ele está tomando aquela decisão de comprar tal papel ou comprar tal moeda, né? Enfim. Né? Sim, a gente tem muito assim, aí assim, quase não falei da empresa, mas a gente tem muita preocupação com o dinheiro que está lá. Muito. Assim, a gente trabalha para o cotista. Por quê? Porque lá não tem só o dinheiro sei lá, de uma empresa. Tem dinheiro das pessoas. Às vezes é o fundo da pessoa que ela vai se aposentar. Então, cara, eu tenho um prejuízo, é uma coisa ridícula. É uma responsabilidade enorme. Enorme, enorme, né? Então, se eu fizer um modelo ruim, eu prefiro não fazer, né? Então a gente toma muito cuidado para munir os nossos gestores de informação decente. E informação decente é muito difícil de coletar. Se você tem órgãos oficiais, beleza. Igual você falou, uma ata do Copom, é uma informação legal, bacana, eu analiso e tal, não tem erro. Agora, o diferencial está em analisar aquilo que ninguém sabe que pode ser analisado, né? Então, cada um tenta ver a sua fórmula, né? Mas você precisa que isso esteja organizado, curado, e demanda muito tempo e tempo de pessoas boas que já falei que não tem. Então, eu acho que esse é um problema maior, dados... Porque, cara, e tem mais uma coisa. Você já imagina essa questão das notícias, de analisar a questão aparecendo... Né? As notícias, os textos, os blogs, tudo que tem na internet que você pode analisar para tomar decisão. Você já parou para pensar que daqui 5 anos vai ser tudo sido gerado por IA?
A gente vai virar uma câmara de eco gigante de IA. Câmera de eco absurda. Então, assim, cara, é um desafio ter dados bons, confiáveis e que façam diferença. Daqui pra frente vai ser um desafio enorme. Então, isso de fato é uma preocupação, né? Porque se a IA foi treinada com a quantidade de dados enormes produzidas por humanos, e a partir de agora, a maior parte dos conteúdos vão ser curados por humanos, mas gerados por IA, e já existem experimentos de que IAs treinadas com dados gerados por IAs, elas alucinam muito mais, né? E aí entra aquele efeito da Xerox da Xerox. Então, enfim. Tem um termo que eu li também que chama colapso do modelo. O modelo colapsa. Ele diverge, não fala mais coisa com coisa, digamos assim. Eu só vou fazer um parênteses pegando esse gancho. Saiu acho que semana passada, cara, um artigo falando que, se não me engano, acho que 20% das músicas no Deezer ou no Spotify são de músicas geradas pela AI. E aí tá gerando uma preocupação pros artistas, cara. Daqui a pouco pode ser que não tenha um artista vai perder relevância porque a AI tá gerando uma música, tá gerando playlist, tá gerando... Então, e aí eu vi um artigo interessante porque o próprio Spotify, diferente do Deezer, ele começou esse movimento porque ele queria pagar menos royalty, né? Então tem o Deezer não, o Deezer ele tá combatendo e parece ter até um label que aquela música que você tá ouvindo é a música que foi gerada pela AI. No Spotify Você não sabe. Você não sabe. Tem uma iniciativa dessa para imagens. A Microsoft, junto com o governo americano, estava fazendo antes das eleições, né? Eu li um artigo também sobre isso, para embedar dentro da imagem uma assinatura digital que prova que aquilo não foi gerado, né? Aí vai ter um padrão e os equipamentos vão ter que ser compliant com esse padrão, etc. Estava sendo encabeçado pela Microsoft. Tem um consórcio para tratar isso, de isso, fato. Como padrão... Acho que é o mesmo consórcio que trabalha o EXIF, né? Que tem os metadados, mas vai ser uma coisa mais dentro da própria imagem, uma assinatura digital. E acho que todas essas iniciativas para tratar o conteúdo, diferenciar, né, entre conteúdo gerado e não, acho que vão explodir agora também. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Teve um cara que falou comigo no evento também, que eu achei bem legal, ele trabalha na Wiley, que lança livros e tal, né? Que tem aquela série For Dummies, né? Uhum. E... Já li muito. Essa aí é que tem um bicho na capa. Sim. Sempre. Eu acho que os mais novos não vão saber o que é um livro de TI que tem um bicho na capa. Eu acho que eu tenho um na minha boca. Acho que tenho certeza. E ele tá trabalhando num modelo lá para remunerar as pessoas quando a IA gerar alguma coisa baseado nos dados daquela pessoa, que aquela pessoa escreveu, remunerar essa pessoa. Pô, Né? justíssimo. Então, a gente estava falando sobre os nossos países terem a própria IA, né? Os países de desenvolvimento. E ele é do Reino Unido e ele estava falando, do meu lado aqui estou tentando ajudar. Então, assim, se a IA que gerar alguma coisa baseado no que vocês produziram, eu pelo menos vou te pagar, já é alguma coisa. Né? Isso pode ser a salvação do modelo, porque se você estimula pessoas que criam conteúdo original feito por humanos serem remuneradas, você nunca vai deixar de ter conteúdo humano para continuar evoluindo os modelos, né? Agora, se você usa e não tem remuneração e não tem estímulo nenhum para a produção humana... né? E a polêmica que estava rolando aí também, acho que ano passado, que uma atriz de Hollywood estava processando o OpenAI porque ele estava usando a voz dela num contexto X que ela não tinha autorizado, né? E aí, de novo, tem aquela coisa da propriedade intelectual, né? Esse é o caos, né? Enfim, né? Copyright vai ser o caos também daqui para frente. Muito bem. Marcão, muito bom episódio, cara. Obrigado pela Imagina, eu adorei, muito bom conversar com vocês. Espero que você venha mais vezes aqui pra gente desvendar ainda mais esse mercado financeiro aí, que é uma área que eu curto muito, cara. A gente pode falar mais
mais do mercado. Tem muita coisa, é muito amplo, né? Tem muitas sub-áreas do mercado que a gente pode explorar. A gente falou de bancos, falou de assets, mas tem corretora, tem, né, tem distribuidoras, tem a parte de crédito, tem, cara, infinito, assim, para falar. Cara, esse negócio de IA em crédito é um assunto que dá um episódio, hein? Sim. Isso aí a gente pode combinar de voltar a fazer aqui. Show de bola. Obrigado mesmo, cara. Não, eu que agradeço, fiquei muito feliz e espero ter contribuído aí com o pessoal que ouve. Sem dúvida nenhuma. Ron, obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Mais um episódio. Bons aprendizados aqui, principalmente desse mundo financeiro, que, cara, é uma baita área que sempre está à frente, né, das outras áreas do ponto de vista de tecnologia, de inovação, de aplicabilidade das tecnologias. E, poxa, foi muito legal o Marcos trazer aqui um pouco da experiência e ver como é que ele está usando a AI, né, os critérios, as preocupações. Então, foi muito bacana. Sem dúvida. Show de bola. Meus amigos, obrigado novamente pela presença de vocês. Vocês que acompanharam a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gosta do nosso trabalho, se você entende que a gente agrega um pouco de conhecimento na sua vida, a gente traz uma evolução na sua vida profissional, você pode ser apoiador do PPT Não Compila e ser um membro do nosso canal. Vai lá no YouTube, do lado do botão inscreva-se, você já vai estar inscrito, porque você está ouvindo a gente aqui, você já deve estar inscrito, né? Por favor, se não é ainda, aproveita, se inscreve. Depois que você se inscrever, tem lá Seja Membro. Você vai contribuir com um valorzinho mensal aqui para a gente pagar a cerveja do nosso convidado e você vai ter alguns privilégios, como o acesso antecipado aos nossos episódios e outras coisas que virão em breve, e quem já for membro vai ter vantagens adicionais no nosso programa de membro. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui demais compartilhando episódio, jogando no Teams, jogando no WhatsApp da família. O WhatsApp da família é uma boa, porque é financeiro dessa vez. Com certeza, cara. Né? É uma lá, boa... Né? Sai soltando episódio aí, ajuda a nossa comunidade a crescer. Põe no Twitter, que é Twitter o nome, né, Marcão? Twitter. Põe no Twitter, põe onde você quiser e ajude a nossa comunidade a crescer. Obrigado pela audiência de vocês, meus amigos. Obrigado novamente. Valeu. Valeu.